Tenho certeza que você que é pai ou mãe já passou por essa dúvida. Será que meu filho tem refluxo? Será que essa crise de choro, esse desespero todo é refluxo? Ou ele tem refluxo, o que que eu faço agora? A gente trouxe então um bate-papo hoje de um gastro de adulto, uma gastropediatra, ela que é referência no estado, doutora Nilza Perim. Primeiro, te agradecer, obrigado por ter aceito o nosso convite para falar de um tema tão importante. Muito obrigada, Nelson. Fiquei muito feliz com o convite. E esse realmente é um tema muito frequente, eu acho que é uma das queixas mais frequentes nos consultórios pediátricos. Então, a primeira pergunta, já Nilza, no nosso bate-bola aqui, é a que todo mundo quer saber. Como é que suspeita de refluxo em criança? Certo. Primeiro, eu quero salientar que o refluxo gastroesofágico, ele é comum, ele ocorre em todos os bebês, ele é fisiológico, ele não é uma doença. Então, ele é mais comum nos primeiros 6 meses de vida e ele pode se estender, o refluxo fisiológico, até 1 ano. Então, quais são os principais sintomas? Normalmente, a irritabilidade, choro excessivo, regurgitação, mas, de novo, eu quero salientar que esses são sintomas fisiológicos, sintomas normais. Não dá para caracterizarmos como uma doença. Segunda pergunta, então, Nilza, mas por que a criança então tem tanto refluxo? A gente sabe, né, que os adultos têm refluxo também, é um mecanismo fisiológico, mas as crianças elas têm muito mais refluxo nos primeiros meses de vida. Por quê? Primeiro, as crianças, eu sempre digo assim, elas comem muito, elas distendem muito o estômago, elas mamam muita quantidade, tanto que elas triplicam de peso no primeiro ano. Outra coisa, as crianças elas passam muito tempo deitadas. Quando você come e deita, vai predispor o quê? Vai predispor o refluxo. Então a criança come, deita, distende o estômago, tem refluxo. No que ela tem refluxo, esse refluxo fisiológico, a criança muitas vezes chora. Se ela chora, às vezes ela acaba engolindo ar. Se ela engole ar, ela distende mais o estômago. Quando ela chora, a mãe muitas vezes pensa que é fome. O que a mãe faz? A mãe dá mais mamar. O que acontece? Distende mais o estômago. Então, existem vários fatores predisponentes do bebê. Nilza, então você falou pra gente aqui coisas super importantes, mostrando que existe então um processo normal, né, desse refluxo em criança. Como é que a gente aborda então essas crianças que acabam não evoluindo tão bem? Primeira coisa é conversar com a família sobre comportamento. Então, evitar superalimentar essas crianças. Então, né, mamou, acha que mamou bem, a criança vai, ela pode chorar, não dá o peito logo em seguida, não amamentar logo em seguida essa criança. Depois que a criança mama, deixar a criança um tempo elevada, né? Então, assim, são medidas, o tratamento do refluxo gastroesofágico, eu estou falando aqui particularmente em bebês, porque o tratamento de crianças maiores, ele é muito semelhante ao dos adultos, mas a gente está falando principalmente aqui dos bebês, tá? Que é a faixa etária, como a gente falou, que é a faixa etária mais comum. Então, são medidas comportamentais. O tratamento, ele é conservador. Então você usou esse termo conservador, falou de medidas, mas então quando que a gente vê uma indicação correta ou habitual de prescrever algum tipo de remédio? Certo. Segundo todos os guidelines, todas as evidências científicas, não se recomenda tratamento medicamentoso em bebês com refluxo gastroesofágico. Se usa exageradamente os inibidores de secreção ácida, os inibidores de bomba de prótons, mas eles não estão indicados para crianças menores de 1 ano. Para as crianças maiores, sim, mas para os bebês não se indica. Tá? O que se vê? O que os trabalhos mostram? Eles não mostram diferença com o uso desses medicamentos quando comparados com crianças que não usam medicamentos. Então, os estudos não mostraram diferença. Então, eles comparam crianças com choro e irritabilidade, dividem em 2 grupos. Usou remédio, não usou. O desfecho é igual. Então, é comprovado por diversos estudos que não tem indicação. E, além disso, eu quero salientar que tem efeito colateral. Opa, olha aí. Certo? Existem vários, acho que eu já podia aproveitar e pegar esse gancho aqui, que, na verdade, se vocês forem ver, existem vários efeitos colaterais. Então, não existe melhora dos sintomas de choro, irritabilidade, vômito dos lactentes, e se observa um aumento de infecções respiratórias, até existem estudos que mostram um aumento de alergias alimentares nesses pacientes, porque o que acaba acontecendo? Você diminui a acidez do estômago. Com isso, você pode causar uma série de complicações. Então, não estão indicados
como rotina. Somente assim, a criança não melhora após as medidas habituais. Bem, pode até daí fazer uma endoscopia em casa, só, mas é casos muito pontuais, muito selecionados, tá? Raramente, mesmo a gente, tá, Nelson, que, assim, ó, que trabalha só com isso, trabalha muito tempo, isso é raramente, tá? É exceção da exceção precisar abordar mais agressivamente dessa maneira. E acho que isso é uma, para você que está vendo o vídeo, é uma coisa super importante, porque todo mundo acha que a endoscopia, por ser algo corriqueiro no adulto, deva se fazer assim a torta direita da criança, e eu acho que é isso que você tem explicado. Então, a importância de um bom diálogo com o seu pediatra ou gastropediatra numa doença tão comum.